Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. E eu queria falar que eu tô morrendo de saudade de vocês. De verdade, muito mesmo. Eu queria falar também que todas as entrevistas que eu recebi até agora ficaram muito legais. E todos os trabalhos que eu tenho dado, vocês estão fazendo. E eu percebo que vocês estão se dedicando bastante. E isso me deixa muito contente. Tá bom? Vocês são meus orgulhos, de verdade. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu amo muito cada um de vocês. E eu não vejo a hora disso tudo passar e a gente poder ficar bem juntinho, do jeitinho que a gente gosta, né? Olha só, hoje a proposta que eu trouxe para vocês é o super desafio do capítulo 7. Lá na página 474 tem um super desafio. E aí ele diz assim, ó: considere o que afirma Terezinha Guilhermina em sua entrevista. Quem é Terezinha Guilhermina? Para vocês saberem quem ela é e qual é a entrevista, vocês vão precisar ler o texto que está lá no início do capítulo, na página 471. Tem o texto 10 perguntas para Terezinha Guilhermina. Ela é tricampeã brasileira paralímpica e cega, a mais rápida do mundo. E nessa entrevista ela fala um pouco dessa trajetória dela. E aí, com base nesse texto que vocês vão ler lá no início do capítulo 7, não esqueçam que esse texto está lá, provavelmente a Tanuzi já leu ele com vocês. Se não leu ainda, ela vai ler em breve, pode ter certeza, eu não tenho dúvidas disso, ok? E aí, na entrevista, diz assim, ó: considere o que afirma Terezinha Guilhermina em sua entrevista. Se oferecem 2 padrões: ou você é coitado, ou você é super-herói. O que vocês têm que fazer com base nessa informação? É um convite à reflexão. Vocês vão analisar tudo o que a Terezinha Guilhermina disse na entrevista, qual é a postura dela, qual é a posição dela, e aí vocês vão formar a própria opinião de vocês, a posição de vocês mesmos, né? O que vocês pensam sobre isso? A gente vive numa sociedade hoje em que dita muitas regras, né? Tem padrão de beleza definido. Se você for um pouquinho mais gordinha, tá fora do padrão de beleza. Se você for um pouquinho mais magra, tá fora do padrão de beleza. Se você é uma pessoa que gosta muito só de rock, também tá fora do padrão de beleza. Então, assim, é como se nós fôssemos máquinas e o sistema, tudo que acontece em volta, a mídia, a internet, quer dizer exatamente como devemos nos vestir, o que comer, o que não comer, com que tipo de pessoas andar, que tipo de músicas ouvir. E aí a gente fica assim fechado numa bolha, parece que a gente não pode ser a gente mesmo. Então, tudo que alguém faz que é diferente do comum, aí a pessoa é excluída da sociedade, aí é quando o bullying acontece, né? Uma coisa muito triste que não deveria, mas acontece porque nós, seres humanos, assim como a gente tem a capacidade de sermos boas pessoas, de amar ao próximo, de cuidar do outro, independente das diferenças, nós também temos uma capacidade horrorosa, que é de ser preconceituoso, racista, de ser desumano, de ser egoísta, egocêntrico. A gente tem essa capacidade também, sabia? Dentro de uma mesma pessoa pode existir tudo isso, tudo de muito bom e tudo de muito ruim. E aí que cabe a nós decidirmos a que tipo de voz nós vamos ouvir. Seremos boas pessoas? Trataremos todos com igualdade? Ou seremos aquelas pessoas egoístas? Se o outro não for aquilo que eu quero que ele seja, não serve para mim. Ou, eu não gosto de brincar com fulano de tal porque fulano de tal é pobre. Ou fulano de tal é rico. Ou porque é branco. Ou porque é negro. Será que eu fico presa a essas coisas? Então são perguntas que a gente precisa parar, pensar, analisar. Será que eu não aceito fazer um trabalho em duplo ou em trabalho em grupo com os colegas da minha sala? Porque dentro de mim eu tenho algum sentimento
ruim, assim, pela pessoa, eu não gosto da religião dela, ou eu não gosto das coisas que ela gosta, ou eu não suporto fulano de tal, é assim. Será que eu individualmente, isso é uma pergunta para cada um de vocês pensarem, tá? É um convite que eu tô fazendo. Quando tiver um momento calmo, que vocês olhem no espelho e pensem assim, eu, fulano de tal, tenho dentro de mim algum preconceito, mesmo assim, uma coisa bem levezinha? Será que existe algum tipo de pessoa com quem eu não conversaria de jeito nenhum? Será que existe alguma personalidade, algum tipo de criança com quem eu nunca brincaria? Será que a diferença do outro, a maneira dele ser, dele agir, os gostos dele faz com que ele não seja digno de ser respeitado por mim? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês reflitam bastante. O Brasil é o país mais mixigenado que existe. Nós temos pessoas de todas as formas, de todas as cores, de todos os estilos, e é isso que é legal. E é isso que é bacana, sabe por quê? Porque eu já tenho um perfil, e aí eu conheço alguém com um perfil completamente diferente e vem me mostrar uma outra cultura, a gente troca, eu ensino para ela aquilo que eu sou e ela ensina para mim aquilo que ela é, e depois eu decido o que eu vou fazer com todas essas informações. Isso é legal. Não é bacana quando a gente ajuda alguém e aí depois dá aquela sensação assim, parece que o peito fica quentinho. Ai, fiquei tão feliz porque eu ajudei fulano de tal. Não é gostoso? Não é bom sentir que nós somos úteis para as pessoas? Do nosso jeito, que a gente não precisou mudar nada e o outro aceitou a gente? Então, assim como nós queremos ser aceitos pela sociedade, é importante que nós também, que a gente possa abrir o nosso coração e aceitar o outro como ele é, com todas as diferenças. A gente não precisa concordar com todo mundo, mas a gente precisa respeitar. Ai, a gente precisa, meus amores, sim. Porque se a gente não aprender a respeitar o próximo, se a gente não aprender a respeitar as diferenças, vai ficar insustentável a vida. Vai ficar difícil, olha, é real, hein? Vocês vão ver. Não é fácil, não. E quando a gente passa a respeitar o outro, a respeitar as diferenças, sabe o que a gente faz? A gente, esmaga o bullying, a gente esmaga o preconceito, a gente esmaga tudo aquilo que pode magoar o outro. Então a gente tira das nossas costas a responsabilidade de ter feito mal para alguém. Já pensou? Já pensou dormir com a consciência pesada porque você feriu um colega ou porque você maltratou seu irmão ou um primo, um parente, um vizinho? Horrível, é horrível. Então vamos treinar o nosso coração para aceitar as pessoas como elas são. E se não der para aceitar, vamos só respeitar e tá, beleza, quem criou todas as pessoas foi Deus. E se ele, o Criador de todas as coisas, aceitou várias formas de pessoas, por que eu vou fazer diferente? Eu não tenho nem poder para isso. E por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Eu sei que vocês são pessoas incríveis. Eu sei que vocês têm facilidade em aceitar uns aos outros. Eu percebo a harmonia na sala, o carinho, o respeito. Eu tô só forçando isso, reforçando, para que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis e maravilhosas que vocês são. E quando forem parar na frente do espelho e fazer essas perguntas reflexivas, eu tenho certeza que vocês vão se descobrir e vão se enxergar. Vocês são muito, muito, muito preciosos, são muito inteligentes, são pessoas incríveis e não pode deixar isso sumir ou desaparecer, tá bom? E não pode permitir também que as pressões do dia a dia, que as pressões do que os outros falam impeça você aí, de ser feliz do seu jeitinho, do seu formato, do seu tamanho, das suas medidas, com a sua cor, com a sua religião. Seja feliz sendo você, tá bom? Não se permita fazer o que o outro quer só para deixar o outro feliz. Não façam isso. Sejam felizes, façam por você. Porque quando a gente faz pela gente, quando nós estamos bem conosco, com o que temos, com o nosso corpo, com as nossas coisas, com os nossos sentimentos,
automaticamente nós nos tornamos pessoas melhores para todo mundo que está à nossa volta. Aí fica fácil, facinho, facinho, facinho conviver com os outros. E é isso que a gente precisa, né, meus amores? De viver em paz e alegria, tá bom? A Terezinha Guilhermina, quando ela fala assim, o sistema, né? O mundo, enfim, as mídias oferecem dois padrões. Ou você é o coitado, ou você é super-herói. Então vocês precisam parar para pensar nisso, reflitam sobre isso. Eu sou um coitado ou eu sou um super-herói? E aí, a entrevista dela afirma que não se identifica com a forma como a sociedade vê um paratleta. A gente sabe que um paratleta, uma Paralimpíadas, trata-se de pessoas com algum tipo de deficiência. E quando a pessoa tem alguma deficiência física, é muito comum e feio, é horrível, mas é uma prática muito comum as outras pessoas olharem para os deficientes com pena, como se eles fossem, ai, coitadinho, tá na cadeira de rodas, ai, coitadinho, ele é cego, ai, coitadinho, ele não tem uma perna. São pessoas, eles têm outros dons, eles têm outros talentos. Tá, tudo bem que faltou alguma coisa, mas e daí? E daí? A essência continua viva, eles têm um coração que bate, eles têm um cérebro que funciona. Eles são humanos. E eles não precisam da nossa piedade. E eles precisam só do nosso amor e do nosso respeito. É difícil isso, Brasil? Amar o outro porque ele é especial, porque ele é diferente? Sabia que tem muitas pessoas que têm preconceito com os deficientes? É verdade, é verdade. E sabe o que é pior? Que é muito pior, que dói mais ainda? É que quando a pessoa tem alguma deficiência que não é física, não é do corpo, não dá para ver a olho nu, a sociedade tem uma tendência horrível, que me magoa muito, de não acreditar no mal do outro. Por exemplo, quando fala assim, fulano de tal tá fazendo tratamento de depressão, fulano de tal tem toque, fulano de tal tem síndrome de Down, tá vendo aquele aluno ali, ó? Então, ele é especial, sabe por quê? Porque ele tem esquizofrenia, ou, tá vendo fulano, aquele aluno novo que chegou, que fica quietinho no cantinho da sala? Pois é, fiquei sabendo que ele é retardado. Gente, olha que comentário pejorativo. Às vezes o menino só tem um problema emocional ou um problema psicológico, ou até mesmo um problema mental, que é uma deficiência. Só que, sabe o que não muda nessa pessoa? Ela continua sendo humana. Não importa se falta uma perna, um braço, um cromossomos, um equilíbrio emocional. Não importa, não importa. Continuam sendo humanos e merecem carinho, amor, respeito, cuidado, afeto, né? Não vou deixar de brincar com meu colega de sala porque ele chegou e tem síndrome de Down. Aí que eu vou dar mais atenção ainda, ele precisa inserir na nossa sociedade, não é verdade? Ou então, fulano é autista, gente, passa longe dele, vamos colocar ele lá na última carteira. Não, né? Por favor, nós não somos esse tipo de pessoa, nós somos diferentes, nós temos capacidade de amar todas as pessoas com todos os problemas que elas puderem ter. E eu sei que vocês sabem fazer isso. Eu vejo. E é por isso que eu tenho orgulho de vocês. Muito mesmo. Então, o que eu quero que vocês façam nesse desafio? Vocês vão... Aqui tem uma imagem, tá vendo? Ó? Lá na página 474, tem uma imagem que se chama... É o homem vitruviano. O que é esse homem vitruviano? Ele foi pintado há muito tempo atrás por um pintor muito famoso, Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, ele pintou esse homem, essa figura, para poder mostrar um ideal clássico de equilíbrio, de beleza, de harmonia e de perfeição do corpo humano. Então, era assim, existia essa pintura
E toda pessoa que fosse diferente do formato apresentado nessa pintura era discriminada, porque não estava dentro dos padrões. Entende? Então imagina, por exemplo, que nessa pintura não tem ninguém que tá na cadeira de rodas. Não tem. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Essa pessoa vai deixar de ser pessoa? Não. Esse quadro ele simbolizava o equilíbrio, a harmonia do corpo humano, a perfeição com que os membros funcionem, né? E aí, o que o desafio pede para vocês fazerem? Vocês vão desenhar recriar essa imagem. Então, vocês podem fazer uma criação bem criativa mesmo. Vocês podem desenhar à mão, vocês podem imprimir alguma figura e aí vocês vão fazer uma paródia. O que é uma paródia? É quando você pega um texto que já existe e faz outro em cima dele, só que com o objetivo de criticar, de fazer graça, de dizer o contrário daquilo que ele disse. Então, se o homem disse, se Leonardo da Vinci desenhou essa figura para simbolizar que o ser humano, a perfeição do ser humano, vocês vão criar uma outra figura, não vai ser igual a essa, pode, né, ter alguma semelhança, mas igualzinha não. E aí, nessa figura, o que vocês vão fazer? Vocês vão desconstruir essa ideia de que se o homem não tiver todas essas formas que Leonardo da Vinci pintou, ele não é digno de ser considerado humano. Aí vocês podem usar a criatividade, vocês podem... vocês são livres, façam como quiser. Só que eu quero que seja uma atividade muito bem elaborada, muito bem feita. Tanto que eu vou até dar um prazo maior para vocês me entregarem. Eu vou deixar vocês me entregarem na quinta-feira da semana que vem. Para poder pensar, ler o texto de novo, conversar com a família de vocês sobre as diferenças, né? O que seus pais acham, seus familiares, como eles lidam com isso. Pergunta para eles se eles já sofreram bullying alguma vez, se eles já ficaram tristes porque se sentiram diferentes do resto do grupo, como eles reagiram, como foi. Desenvolva esse diálogo com eles, vai ser bom. Vai ser bom. Talvez você tenha passado por alguma experiência, se sentiu discriminado ou separado por algum grupo na escola. Conte isso para os seus pais, para os seus amigos, falar, aconteceu isso uma vez. E o que você fez para melhorar, para superar isso? Porque a gente não pode, né, controlar o que os outros façam com a gente, mas a gente pode controlar como vamos reagir. A gente vai deixar aquele comentário negativo nos diminuir, tirar a nossa alegria, roubar a nossa felicidade? Ou a gente vai ser mais forte e vai, tocar a vida porque nós somos fortes? Importantes, são reflexões muito importantes, viu, meus amores? Essa aulinha de hoje é para convocar vocês mesmo para pensar, raciocinar, se analisar. Você é feliz com o seu corpo? Você é feliz com a sua vida? Com o seu perfil? Sim ou não? Sim, por quê? Por isso, por isso, por isso. Faz uma listinha, procure em você os seus pontos positivos e os pontos negativos também, para que você possa tentar melhorar e se sentir mais feliz por você, não por mim, não pelos outros, não pela mídia, não pelas redes sociais, por você, tá bom? Só tem uma pessoa no mundo que pode te fazer feliz, e é você, tá bom? Não deixa ninguém estragar isso, não deixa nenhum comentário idiota tirar a sua alegria, tá bom? Vocês são preciosos demais. Todo ser humano é especial, de alguma forma. Então tá aí. Vocês vão ler a entrevista e vai fazer para mim o desafio lá da página 474. Se tiver alguma dúvida, se sentir vontade de conversar, me chama lá no horário. Vou estar de plantão hoje, de 2 da tarde até as 4. Pode me chamar. Manda mensagem. Se eu demorar a responder, provavelmente eu vou estar em atendimento com outro aluno, mas eu retorno assim que possível. Tá ok? Atividade da página 474. Bem caprichada, bem linda, do jeitinho que só vocês sabem fazer.
E só mais uma coisa, eu amo vocês, cada um de vocês. E eu amo exatamente como vocês são. Independente das diferenças, eu amo o coração que bate dentro de você, tá bom? Beijo, se cuida, tô com saudade.